Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando a parte mais longa da Bíblia, os Profetas. Esse estudo dos Profetas iniciou-se com o livro mais longo da Bíblia, o livro de Isaías. No final do último programa, falávamos que o livro de Isaías divide-se semelhantemente à Bíblia em duas partes que lembram o Velho e o Novo Testamentos. Outra divisão que podemos fazer do livro de Isaías ocorre do capítulo 36 até o 39. Os primeiros 35 capítulos de Isaías apresentam uma mensagem sobre o castigo e o julgamento de Deus. Os capítulos 36 a 39 descrevem o cumprimento da profecia do julgamento, ou seja, a conquista pelos assírios. Depois, os capítulos 40 a 66 são o consolo para o povo. Nessa parte do Novo Testamento, vamos dizer assim, do livro de Isaías, você pode fazer outras divisões. Os capítulos 40 a 48 estão relacionados com a profecia milagrosa sobre Ciro o Grande. Os capítulos 49 a 57 falam sobre a primeira vinda e a cruz de Cristo. Os capítulos 58 a 66 centralizam-se na segunda vinda ou segundo advento de Jesus Cristo. Estas são algumas das divisões do livro de Isaías que podemos fazer. Eu gostaria de mostrar o que você deve procurar quando lê o maior livro da Bíblia, o livro de Isaías. Não vamos estudar todo o livro em profundidade. Vamos nos focalizar nos capítulos mais importantes: 5, 6, 11, 40, 53, 55 e 61. Os sermões no livro de Isaías não obedecem a uma ordem cronológica, por isso alguns dos últimos sermões aparecem logo no início. Vamos iniciar com duas passagens do livro que nos familiarizaram com Isaías, ou nos familiarizam com Isaías como homem, como ministro, e também com a sua mensagem. A primeira delas é o capítulo 6, que descreve o chamado de Isaías. Esse capítulo pode ser até a descrição de sua conversão. Todos os personagens bíblicos tiveram uma experiência espiritual. Já vimos isto antes. A experiência de cada um varia em seus detalhes envolvidos nela. No entanto, a maioria das experiências provocou o mesmo resultado. O que elas têm em comum são as consequências. Todos os homens de Deus tiveram um encontro com Deus tão marcante que tornou o chamado para a obra de Deus igualmente marcante. Os grandes obreiros de Deus são principalmente grandes adoradores de Deus. Você verá que todos eles têm essa experiência marcante. Consequentemente, eles têm um chamado para a obra de Deus também marcante. No capítulo 6 de Isaías, lemos a descrição da experiência de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e todo exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivi no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi o Senhor clamando: a quem enviarei? Quem poderá ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo.
torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o trono quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essa foi a conversão de Isaías. As palavras: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, são as palavras que você ouve quando alguém é convertido. Essa conversão de Isaías vai além da conversão e pode ser considerada um chamado. Esse foi seu encontro com Deus. Vá e diga a esse povo. Todos os homens importantes da Bíblia receberam um vá. Sempre existe um vá quando nos encontramos com Deus. Todos esses profetas têm o seu encontro com Deus. E quando eles têm esse encontro verdadeiro com Deus, também vivem o vá, mas depois do encontro. Esse é um padrão para todos os homens de Deus. Quando Isaías tem o encontro com Deus, você ouve as palavras: quem enviarei? Quem irá por nós? Depois ouvimos Isaías expressar o seu compromisso: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É esse o padrão que encontramos nas Escrituras. Um homem que não vai, não teve um encontro real com Deus. Todos aqueles que realmente se encontraram com Deus sempre vão cumprir um vá. Um dos profetas mais transparentes da Bíblia é Jonas. Jonas foi mandado para Nínive, a capital da Síria. Os assírios eram inimigos dos judeus, portanto Jonas odiava os ninivitas. Ele não quis ir para Nínive e foi honesto com Deus e consigo mesmo. Ele tentou fugir da presença de Deus porque não queria ter um encontro com Deus, porque sabia que o Senhor o mandaria ir para Nínive. E como ele não queria ir para Nínive, também não quis se encontrar com Deus. Você encontra esse padrão várias vezes na Bíblia. As pessoas se encontram com Deus e depois são enviadas por Ele. Portanto, a questão que Deus coloca é: quem virá até mim e quem irá por mim? O resultado desse encontro com Deus é o que conta, não os detalhes. Os detalhes variam muito. Jacó lutou com o anjo, Moisés falou com Deus por uma sarça em fogo, Jó falou com Deus num redemoinho. Os detalhes variam. Isaías estava no templo adorando quando houve um terremoto. Foi aí que Isaías viu Deus. Ele disse: os meus olhos viram o Rei. É dessa forma que esses homens de Deus se expressam quando têm uma revelação de Deus. Eles não conseguem expressar a santidade e a majestade de Deus. Também não encontram palavras para expressar a sua própria situação pecaminosa. Quando Deus diz: olhe para dentro, olhe para cima, olhe ao redor e vá. É isso que acontece quando todas essas pessoas têm uma experiência com Deus. Como consequência dessas experiências e os detalhes não importam, todos eles olham para dentro de si mesmos, para cima e ao redor. Eles têm uma visão deles mesmos, uma visão de Deus e uma visão do mundo. Antes de olhar para o seu interior, Jó dizia: eu sou justo, eu sei que sou justo. Entretanto, quando Deus manda Jó olhar para dentro de si mesmo, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não é interessante? Aconteceu o mesmo com Isaías. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Porque depois de olhar para si mesmos, todos eles dizem que são pecadores? Porque todos dizem que Deus é santo e majestoso e porque não conseguem expressar a experiência que tiveram com Deus? Veja a experiência de Isaías da seguinte forma. Primeiro, como resultado de sua experiência com Deus, vemos a sua confissão.
Ele diz: sou homem de lábios impuros. Vemos a sua purificação. Este é o resultado da sua confissão. O seu pecado será perdoado. Observe a seguir o seu chamado. Quem enviarei? Quem irá por nós? Aí veja o compromisso de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E depois, o seu comissionamento. Vá e diga a este povo. Isaías foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Entretanto, Deus explicou para ele que o povo não o ouviria, nem se converteria. Eles seguiriam sua própria vontade e se afastariam de Deus. Mas Deus quis que Isaías fosse mesmo assim, para que o povo ouvisse a mensagem de Deus. É difícil ser um pregador, né? Imagine pregar para um povo inteiro e ninguém ouvir. Conheço alguns médicos missionários que estão trabalhando no norte do Paquistão há mais de 25 anos, sem nunca terem visto um muçulmano se converter. Mas quando eles abrem os portões daquele hospital e tratam daquelas pessoas que não os querem ouvir, eles dizem que estão cuidando deles no amor de Deus e de Jesus Cristo. Quando Deus nos envia a algum lugar, quando somos comissionados a fazer algo, a confirmação do nosso comissionamento nem sempre vem pelo que chamamos de frutos. A maioria dos profetas não foi ouvida. Eles foram ridicularizados, aprisionados e alguns martirizados. Quando estudarmos a vida de Jeremias, ficará impressionado com tudo o que aconteceu com ele. Quando Isaías fica sabendo que vai pregar para um povo que não vai escutá-lo, ele pergunta: até quando, Senhor? Ele não perguntou: se ninguém vai me ouvir, por que é que o Senhor está me enviando? Ele quis saber quando o povo estaria pronto para ouvir. E Deus diz: até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja toda desolada. O comissionamento de Isaías deve ser um exemplo para todos nós. Quando conhecemos esse profeta, conhecemos um homem totalmente entregue a Deus, um homem que marcou um encontro com Deus. Que pena, nós temos que parar por aqui hoje, mas no próximo programa vamos continuar a estudar a vida dos profetas. Até lá então, Deus lhe abençoe.